Então agora, pessoal, vamos fazer uma revisão aqui do conteúdo do terceiro ano, campo elétrico, que será tema da próxima avaliação. Então, a ideia aqui é resolver alguns exercícios que podem servir de base para o dia da prova, certo? Com relação à teoria, 95% consta na prova, certo? Tem algumas questões mais simples, outras mais complexas, mas nada que fuja do rumo dessa revisão. Então, a gente vai fazer essa revisão resolvendo algumas questões do conteúdo. Neste caso, a gente vai começar. Só um instantinho aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Agora sim, agora foi. Vou pegar a canetinha aqui para a gente começar a debater as questões. Então, quando a gente fala em campo elétrico, a gente tem que imaginar sempre o seguinte: todo campo elétrico ele é um vetor, e esse vetor ele tem uma força contrária. Essa força contrária é gerada justamente pelas linhas de campo. Por quê? Porque toda vez que eu botar uma carga de prova lá, o Qzinho que a gente vê em sala de aula, a gente não consegue saber se esse campo vai para que direção e que sentido sem analisar a carga. Se a carga for positiva, tem a mesma direção da força. Caso a carga for negativa, então vai ser geralmente de repulsão, então nesse caso ela é contrária à força. Então nesse caso aqui a gente vai logo para a primeira questãozinha, que se refere basicamente à ideia do campo elétrico. Então, ó, num ponto de um campo elétrico qualquer, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido para baixo, e intensidade igual a 5 vezes 10 elevado ao cubo newtons por coulomb. Então isso aqui basicamente é o valor do nosso E, certo? Isso aqui é o valor de E. Deixa eu colocar aqui um Ezinho aqui para dizer que isso aqui é o valor de E. E aí, coloca-se nesse ponto uma pequena esfera de peso, aí tem um peso da esfera, ó. Uma esferazinha. E ela está eletrizada com carga desconhecida, a gente não sabe qual é a carga dela. Sabendo que a pequena esfera fica em equilíbrio, ou seja, eu não sei se ela está positiva ou negativa de cara, mas eu sei que ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio é porque a força de atração da esfera é contrária basicamente ao campo, porque se ela está em equilíbrio, a gente não tem a favor do campo, a gente tem contra o campo. Então nesse caso aqui, ó, a gente pode imaginar o seguinte: a gente tem uma pequena esfera aqui, ó, a gente tem o peso dela aqui para baixo, certo? Que também é uma grandeza vetorial. E aqui a gente tem uma força contrária, porque ela está justamente no campo elétrico. Então aqui é o vetor campo elétrico, que ela não é a favor do peso, né? O campo elétrico a favor do peso sempre vai estar na direção conseguinte. Então a gente adota aqui que a variação aqui do campo, ó, ela vai ser negativa e positiva. Se for para baixo é negativa, se for para cima ela é positiva. Porque ela é a favor do campo, ela é positiva, se for contra o campo ela é negativa. E nesse momento aqui ela está em equilíbrio. Então se ela está em equilíbrio, a gente sabe que também vai ter uma força aqui, ó. Uma força contrária, chama de F de E aqui, ó, que ela deixa a carga em equilíbrio. E essa carga em equilíbrio, a gente tem basicamente a ideia que a força, eu chamo aqui F de E, ela é um vetor, e ela é igual ao peso. Porque se ela é contrária até equilíbrio, as duas forças são iguais, ó, tanto para cima como para baixo. Então nesse caso a direção ela vai ser vertical, né? Vertical, ela confronta com o peso, e o sentido dela é para cima. Então, ó, é o mesmo que eu coloquei aqui, ó. Então o sentido é para cima, então o sentido é cima da força. A direção ela é vertical. E agora eu vou achar a intensidade dela. Vertical. E aí a gente coloca o que aqui? A gente vai colocar justamente a ideia. Como a gente já tem o peso dela aqui, ó, então eu já sei que se ela for igual ao peso, então a força vai valer justamente 2 vezes 10 a menos 3 newtons. Então de cara eu já tenho isso dado da questão. E aí, para achar a intensidade dessa força, como ela é contra o peso, então aqui já responde a letra A. Na letra B, a gente tem o seguinte: calcule o valor da carga. Eu quero o valor de Qzinho. Como é a carga de prova, né? A gente tem que achar o valor de Q. Só que a gente sabe que o campo elétrico é igual à força, a intensidade da força, né, dividido pela carga.
Se eu fizer a inversão aqui, ó, a gente consegue definir que a carga vai ser igual a força dividido pelo campo elétrico. No caso aqui, o valor de E. Então, o nosso Q aqui, ó, nossa carga vai ser igual a quanto? A força, a gente já tinha ali em cima, que ela é igual ao peso. E o nosso campo. O nosso campo vai valer o valor que está ali, ó, 5 vezes 10 elevado à terceira. Então, se eu fizer aqui as continhas, ó, 2 dividido por 5 dá 0,4 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3 com menos 3 dá menos 6, ó. Como a gente tem que deslocar uma vírgula para a direita aqui, ó, porque esse número não pode ser menor do que 1, então vai ficar justamente 4 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. Como é a carga, né? A gente tem esse valor. E como ela é contra o campo, né? Ela é contra o campo aqui, ó, a carga. Porque a carga, se você encontrar aqui esse valor que é oposta ao peso, então a carga vai ser negativa. Então aqui vai ser menos 4 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. Certo? Então a letra B é só usar a formulazinha, que também vai pedir lá na prova para vocês calcularem tranquilamente isso aí. Sim, aí só um detalhezinho aqui antes de passar para a próxima questão. É que toda vez que uma carga ela for positiva, as linhas de campo elas saem. Certo? É como se fosse jogando umas flechas. Já quando a carga for negativa, ela recebe essas linhas de campo. Ou seja, ela fica flechada. Certo? Então, ó, pode ter várias linhas de campo aqui, ó, para cá também. E lembre-se que toda vez que a gente está lançando linhas, a gente tem uma intensidade maior do campo próximo da carga que ela é positiva. Certo? Porque a negativa, como só vai receber, não tem nenhuma força de repulsão. Já a de atração, a gente tem que lançar para que ela consiga absorver. Certo? E se a carga for positiva, a força tem o mesmo sentido do campo. Se a carga for negativa, a força ela é oposta ao campo. Então aqui é menos o valor de E. Certo? A direção é a mesma, porque elas vão ser sempre para cima ou para baixo, né? As duas têm a mesma relevância, só que o sentido vai mudar se for a favor do campo ou contra o campo. Certo? Então esse detalhezinho é interessante para a gente depois. Na segunda questão a gente tem o seguinte, ó. Duas cargas elétricas pontiformes, Q de 1 igual a 40 microcoulomb. Então esse micro aqui, ó, lembrando lá das outras aulas, é 10 elevado a menos 6. E Q2 é igualmente 60 microcoulomb. São fixas, separadas por 10 centímetros no vácuo. Então, ó, tem Q1 e Q2, e essa distância aqui, ó, de Q1 para Q2, ó. Lembrando que aqui é 10 centímetros a diferençazinha aqui para vocês calcularem, certo? E aqui eu tenho um ponto P, ó. No ponto P, a 10 centímetros também, ó. A gente tá 10 centímetros aqui, ó, de Q2. Então tem mais 10 centímetros aqui. Conforme mostra a figura abaixo, eu quero calcular o módulo do vetor campo elétrico em newtons por coulomb. Então eu quero saber o valor de E aqui, ó, nesse ponto. Então basicamente aí a gente vai ter essa classificação através de quê? A gente vai ter que calcular o vetor campo elétrico tanto para a carga de atração como para a carga de repulsão nesse ponto. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter duas situações. A primeira situação é que quem vai vir para cá, eu vou chamar aqui de E1. E quem está vindo para cá vai ser o E2. Por que isso? Porque é o seguinte, aqui a força que está de repulsão aqui, porque essa carga aqui é positiva, ó, é sempre para a direita. Então a força de E vai chegar aqui também. Já se eu vou para a esquerda, aí a força, como aqui é da atração, ó, a gente tem um valor negativo aqui, ó, de Q2. Q2 aqui tá negativo. Aí ela é contra Q1. Então tá nesse sentido aí. Então, quando a gente for calcular o E, lembre-se disso, ó, quando a gente for calcular o E, como ela tem sentidos contrários, então o campo vai ser o E2 menos o E1. Então, essa é a primeira situação que a gente vai ter. Então, a gente tem que calcular esse E2 e esse E1 para calcular o campo final.
E aqui eu estou dando a constante, ó, a constante eletrostática, que a gente já conhece de outros momentos aí. Então, para calcular esse valor do módulo do campo, ó, do módulo do vetor campo elétrico, então o valor de E1, aí vai ser K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, basicamente, aí a gente tem o seguinte, ó. Eu quero calcular para E1 no sentido de quem? Para o ponto P. Então, vamos lá. E1, então a constante vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga. Quem é Q1? 40. Então, vamos colocar aqui 40, ó. Vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por quem? Pela distância. Só que a distância de Q1 até o ponto P é de 20, ó. Certo? Então, é 20 centímetros. Então, 20 centímetros é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Por que isso? Porque é só dividir isso aqui por 100, ó. Corta 0 com 0, aí vai dar o 0,2 que a gente tem lá, 0,2 metros ou isso aqui. Você que escolhe aí, ou você coloca em decimal ou coloca em notação científica. Então, nesse caso aqui, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar, ó, 4 vezes 9, 36, então vai dar 360. Vezes 10 elevado a 4. 9 menos 6 vai dar 3 aqui em cima. Tudo isso dividido por quem? 2 ao quadrado dá 4. Vezes 10 elevado a menos 2. Então, a gente vai dividir aqui, ó. 360 por 4 vai dar 90. Vezes 10 elevado a 4. Aí tem 3 menos da divisão, ó. E menos aqui, ó. Menos por menos dá mais, então mais 2. 3 mais 2 dá 5, ó. Então, a gente já achou o primeiro campo elétrico que vai dar 90 newtons por coulomb. Certo? A gente pode padronizar isso, mas vamos deixar para o final, por conta que a gente pode encontrar um número muito grande. E aí, se a gente for subtrair um número muito pequeno, vai dar um trabalho maior. Então, vamos calcular agora E2. O E2 é K vezes Q sobre D ao quadrado também. Só que o Q aqui é para 2, né? Q2. Então, aqui, lembre-se como a carga está em módulo. Lembre-se que aqui a gente tem um módulo da carga, né? Sempre o vetor ela pode ser positiva. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o valor de Q, que é 60, né? 60 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por quanto? Aí pela distância. De Q2 para o ponto P é só 10 centímetros. Ó. E 10 centímetros, como a gente acabou de ver anteriormente, ele pode ser 1 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Ó. O padrão a gente coloca assim para ficar melhor a notação. Então aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo isso ao quadrado. Então, o quadrado aqui em cima. Então, 4 vezes... Aliás, 9 vezes 6 vai dar 54. 54 com o 0 que foi aqui, dá 540. Vezes 10 a terceira. Tudo isso sobre 1 ao quadrado dá 1, vezes 10 elevado a menos 2. 540 é dividido por 1 dá 540, então vai dar 540 aqui. Vezes 10 elevado 3 menos com menos 2, dá mais 2, 3 mais 2 dá 5. Então a gente achou quem é o E2. E agora sim, a gente pode achar o campo resultante dado para essas duas aí. Então, meu campo elétrico, no final das contas, vai ser igual ao E2, que é 540 vezes 10 elevado a 5, menos 90 vezes 10 elevado a 5 também. Então, 540 menos 90 vai dar 450. Então, nosso E finalmente vai ser 450 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Ah, mas aqui não tem nenhuma resposta. Aí o que é que acontece? Ó? Esse número aqui tem que se enquadrar em algum desses. Ó. Não vai ser 0, não vai ser 9, não vai ser 54, não vai ser 103. Vai ser essa resposta aqui. Ó. Por quê? Porque aqui, como a gente tem 450, a gente pode dizer que 450 é 45 vezes 10. Ó. Vezes 10 elevado a 5. Ó. Aí aqui o que a gente faz? Repete o 45 vezes 10 elevado a quanto? Aí, ó, como aqui tem 1, ó, 5 mais 1 dá 6. Ó. Aí agora sim daria a resposta da letra C de casa.
certo? Então aqui daria 45 vezes 10 elevado a 6 newtons por coulomb. Então esse aqui é um módulo do vetor campo elétrico, certo? Então o módulo do vetor a gente consegue colocar esse valor aí, certo? Então aí foi a segunda questãozinha, não muito puxada, mas de grande relevância. A terceira é o seguinte: você vai ter que montar o esquema que está ali e vai ter que achar também as situações para a gente conseguir marcar uma das respostas. Então é o seguinte, ó, uma carga de prova negativa. Então se a carga já é negativa, ó, a gente vai saber aqui de cara, se o Q for negativo, olha só, se o Q for negativo, a gente tem o seguinte, que dado o ponto P, uma carga de prova lá, o vetor campo elétrico, ele é oposto à força. A direção é a mesma, mas o sentido a gente é oposto. Então de cara eu já sei mais ou menos que não pode ser a letra B, ó, porque tem o mesmo sentido. Não pode ser a letra C, que tem o mesmo sentido, ó. Aí fica A, D e E. E aí o seguinte, a gente tem que calcular isso aí de que forma? A gente tem que adotar um ponto, e esse ponto tem que ter a relevância. Então nesse caso, o vetor campo elétrico, a gente sabe que é a força dividido pela carga. Mas quem é a força? Aí diz aqui, ó, que a força é de 10 newtons, ó. A força é 10 newtons. Então, a gente pode colocar aqui o 10 sobre. E a carga é menos 50 MC. Ó, menos 50 MC. Do jeito que a gente tinha lá o microcoulomb, que esse micro aqui valia 10 a menos 6. Esse M aqui, ó, ele tá valendo 10 a terceira, que é mega. Então é menos 50 megacoulomb. Então aqui vai ficar, como eu estou trabalhando no módulo da carga, né? Então vai ficar 50 vezes 10 a terceira coulomb. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode fazer, posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó. 1 dividido por 5 vai dar 0,2 vezes 10 a terceira. Como a gente tá a terceira e ele está negativo aqui embaixo, ó, então vai ficar menos 3 aqui em cima. E aí, o que a gente pode fazer agora? Se ele está negativo ali embaixo, observe que pela fração, a gente sabe que aqui vai ficar um valor negativo, por conta que está aqui embaixo. Ó. Então a gente pode fazer o seguinte: para não ter problema com o sinal, a gente pode fazer primeiro, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai fazer primeiro só a divisão. Como aqui a gente não tem nada, então a gente vai ser 1 vezes 10. Por que isso? Porque você vai, a mesma coisa, de 1 vezes 10 já 10, ó, é o 10 junto que eu tenho aqui. Então vai ficar 1 dividido por 5 dá 0,2 vezes, aí eu tenho 10 menos 3. Então vai ser elevado a menos 2. Então 10 elevado a menos 2 newtons por coulomb. Então essa é a ideia do campo elétrico. Só que agora o que acontece? A gente não tem uma resposta que bata com essa aqui, ó. A gente sabe que é 0,2, mas aí a gente pode arrumar, ó. Se a gente desloca uma casa para a direita, a gente tem que somar 1 no expoente, ó. Então vezes 10 a menos 2 com mais 1. Então nesse caso aqui, ó, menos 2 com mais 1 dá menos 1. Então 10 elevado a menos 1 a gente tem newtons por coulomb. Então nesse caso aqui seria a letra A. A gente tem a força, que é a oposta, joinha, bateu. E agora a gente tem o valor dado pela fórmula do vetor campo elétrico. Então aqui a gente finaliza com 2 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. Certo? Então só mais uma vez, quando a carga for positiva, ele tem sentidos opostos. Quando a carga for positiva, quando for negativa, sentidos opostos. Quando for positiva, o vetor campo elétrico tem o mesmo sentido da força. A força e o vetor tem o mesmo sentido, seja para a direita ou para a esquerda, sempre vão ser direcionais. E a quarta questão, para a gente finalizar essa parte de resolução de questões, a gente tem o seguinte, ó. Duas cargas pontuais, Q1 e Q2, são fixadas sobre a reta X. Então tem uma reta X aqui embaixo, ó. E eu tenho um ponto Q1, que é onde tem uma carga aqui, e um ponto Q2, tem outra carga aqui. Uma terceira
carga pontual Q3 será fixada sobre a mesma reta, de modo que o campo elétrico resultante no ponto M deve ser nulo. Então, aqui nesse ponto, ó, o campo elétrico deve ser nulo. Então, se ele é nulo, a carga tem que ficar depois de M, aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então, considerando que os valores da carga Q1, Q2 e Q3 está aqui, ó, um é mais 4, Coulomb, outra menos 4 e a outra mais 4, eu quero saber qual é a posição, ó, que Q3 vai ter que ser colocada. Aí o que acontece? Dependendo do valor das cargas, a ideia é que ele fosse ficar para a direita, ó. Mas como a intensidade da carga aqui, ela resultante, ela pode variar, positiva ou negativa, porque se você tivesse as duas mesmo sinal, era sempre à direita. Mas como é negativo uma e positiva outra, ó, aí a gente pode ver que pode ser a esquerda ou a direita. E o nosso desafio é justamente achar em que posição vai ter essas cargas, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender o seguinte, que no ponto M vai ter um vetor que eu vou chamar de E1 para lá, e um vetor aqui que eu vou chamar de E2 para cá. Ou seja, eu vou ter dois campos, igual a outra questão, ó. E aqui o ponto M central. E a gente vai saber também que o campo elétrico aqui resultante, né, daqui, a gente vai ter que vai ser E2 menos E1. Como ele é o campo resultante, a gente tem que achar os dois vetores para esse campo aí. Então, nesse caso, a gente vai ter que achar o E1 e o E2. Então, o E1 vai ser o K vezes o Q dividido por D ao quadrado. Só que é o seguinte, ó, como a gente está trabalhando no ponto M, a gente está chamando a distância de Q1 para Q2, ó, de D, e de Q2 para M, de D. Então, se eu estou chamando a carga 1 aqui, ó, então a distância de Q1 para M vai ser 2D, ó, porque tem um D aqui, ó, mais um D aqui. Então, isso aqui vai ser igual a K vezes o Q sobre D ao quadrado. Então, vai ficar 2D ao quadrado. Só que essa carga aqui, ó, a gente já sabe que o valor dela é 4 microcoulomb, ó. Só que aí, como a gente já está trabalhando diretamente com o valor das cargas, a gente pode omitir esses valores por enquanto. Por quê? Porque eu só quero em relação à distância. Então, mas como a gente já está folhado o valor aqui, ó, vamos estar 4 sobre Q, né? Q é 4, tá certo. Então já coloquei o Q aqui. Deixa eu só diminuir esse traço aqui, que ele ficou grande demais. Vai ficar 4 sobre 4D ao quadrado. Por que isso? Porque aqui a gente tem esses dois aqui. Então, justamente, ó, quando for calcular o E2, que é a mesma coisa, então, K vezes Q sobre D ao quadrado. Só que agora eu vou colocar o K vezes o Q2. Olha aqui, né? Q1 e Q2, para não confundir vocês. E aqui eu vou botar a distância, ó, de Q2 para M, que é D. Então, vou ter D ao quadrado aqui. Então, como a gente tá trabalhando, e essas duas cargas vão se anularem, ó, então a gente não precisa colocar nem esse valor de 4 aqui. Vamos colocar só isso aqui, que é que independente do valor da carga, a gente vai saber qual é a posição que ele vai ter. Então, nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer a subtração, ó. Então, meu R resultante é igual a E2, que é K vezes Q2, Q, né? Posso chamar aqui de Q2, alguma coisa assim, mas aqui a gente vai colocar tudo que é Q, porque como aqui tem 4 em módulo, ó, e aqui 4 em módulo, vamos deixar tudo em Q mesmo. Q ao quadrado menos K vezes Q sobre 4D ao quadrado. Então, a gente vai ter que fazer essa subtração aí, ó. Então, nessa subtração, o que vai acontecer aqui, ó? A gente vai ter nada mais, nada menos que 1 menos 1 quarto, ó. Porque aqui esse Q vezes Q ao quadrado tem todas as duas, ó. Eu só tenho 1 quarto aqui, ó. Que esse 4 aqui, ó. 3 quartos daqui. E aqui eu só tenho 1 aqui na frente, ó. Então, vamos fazer 1 menos 1 quarto, ó. 1 menos 1 quarto. 4 vezes 1 dá 4, menos 1 dá 3. Então, vai dar 3 quartos, ó. Então, essa variação vai ser 3 quartos do campo elétrico uniforme. Então, K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, a primeira parte eu já fiz. Eu sei que o potencial elétrico aqui, no final das contas, em M, vai ser esse aqui.
Só que ele tem que ter 0. Então, nesse caso, eu vou ter que achar o potencial para que isso vire 0. Então, o meu é 3, que vai ter uma carga aqui 3 aqui, ó, que eu vou ter que colocar ou à direita ou à esquerda. Então, chama aqui de E3, ó. Vai ser igual a quem? Vai ser igual a K vezes Q sobre X. Eu não sei qual é a posição que eu vou colocar, vou chamar aqui de X, ó. X ao quadrado. E aí eu tenho que equivaler esse E3 com esse valor aqui, ó. Tem que ser nulo? Então a gente tem que ser iguais. Então vai ficar, ó, K vezes Q sobre X ao quadrado tem que ser igual a 3/4 de K vezes Q sobre D ao quadrado. Então a gente pode cortar esse K com esse K aqui. Posso cortar esse Q com esse Q aqui, ó. Então vai ficar 1 sobre X ao quadrado tem que ser igual a 3/4 de D ao quadrado. Como eu quero o valor de X, que é a posição, que eu vou ter que colocar esse elemento aí, então a gente pode fazer o seguinte, ó. 3 vezes X ao quadrado, multiplicando isso por isso, ó, vai dar 3x ao quadrado. Uma vez isso aqui vai dar o quê? 4D ao quadrado. Então, meu X ao quadrado aqui no final das contas, ó, vai ser 4D ao quadrado sobre 3. Então, nesse caso aqui, ó, o meu X vai ser igual a raiz quadrada de 4D ao quadrado sobre 3, ó. E nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter que 4, a raiz quadrada de 4, ó, como tem o índice 2, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de D ao quadrado, quando corta um índice com expoente mata a raiz, ó, vai ser um D aqui, e aqui vai ficar raiz de 3, ó. Como o 3 não consegue sair dentro da raiz, ele fica sozinho dentro da raiz. Só que nenhuma resposta está assim, ó, por quê? Porque a gente vai ter que racionalizar isso aqui, ó. Então cheguei na resposta, só que agora eu vou ter que racionalizar. Vamos racionalizar aqui de lado. Vai ficar 2D sobre raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 e multiplicado por raiz de 3, ó. Então isso aqui vai ser igual a quanto? 2D vezes raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 3D sobre 3 vezes 3 dá 9, raiz quadrada de 9 dá 3, ó. Então tem que colocar o x essa distância aqui, ó. Tem que saber qual é a distância D em números reais, ó. E vou marcar ela nesse ponto aqui, ó. Então, a gente tem a opção ou a letra D ou a letra E. Porque essa aqui não pode ser, ó, porque estou dividindo por 3, essa aqui é 3D, essa aqui é 3D. Agora, o que vai diferenciar é se é a esquerda ou a direita. Como aqui tem um valor positivo, né, a gente está a favor da trajetória, então seria a letra D de dado. Porque a gente está trabalhando com a esquerda, né, ó. Porque se a gente botar para cá, o campo vai continuar o quê? Contra a interação do campo, então ele vai ser o quê? Negativo. Como eu quero que ele seja 0, ele vai ter que voltar para cá, ó. Então em algum ponto aqui, ele vai ter que achar esse valor. Então Q3 pode ficar aqui, ó. Ou Q3 pode ficar aqui. Para que o campo aqui fique 0. Ele não pode ficar à direita, porque senão ele vai ser sempre um campo maior do que 0. Certo? Então, basicamente, a gente tem essa ideia de campo elétrico aí aplicado. E aqui só um detalhezinho, né? Como eu já havia falado antes. Sempre as cargas positivas, elas lançam as setas, né? Sempre tem valor positivo. E aqui, ó, as cargas que recebe sempre tem um valor negativo. Então, a linha de campo aqui, ó, mais forte de intensidade aqui ao redor dessa partícula vai ser sempre no ponto A, ó, porque existe mais pontos mais próximos da carga. No ponto B, ela vai ser praticamente o vetor nulo, né? É igual a 0, aqui é maior que 0. E aqui, ó, não é menor que 0, porque aqui ele não está interagindo com ninguém, está separado sozinho e isolado. Então, A lança, mais positivo lança, né? Negativo ele recebe. Então a intensidade da força é sempre quem está próximo do valor positivo. Certo? Então pode ser que caia alguma questão na prova a respeito de qual é o sinal das cargas. Você vai olhar, se a seta estiver saindo é positiva, se estiver entrando ela é negativa. E se eu pedir basicamente o produto das cargas, ó, nesse caso, se eu tiver uma positiva e outra negativa, então vai ficar mais que, por exemplo, ó, multiplicado com
menos Q. Então, menos por mais dá menos, que é o quadrado. Ou Q vezes Q, né? Daria negativo. Se eu tivesse mais Q e mais Q, ó, como é o caso, se aqui tivesse um positivo aqui, ó, e esse aqui estivesse lançando também, ó, ia ter um ponto que ia chegar em zero. O ponto N aqui seria zero. Então, nesse caso, por quê? Porque a carga vai ser sempre o Q positiva. E repulsão. Se fossem os dois negativos, ó, também seria os dois de repulsão. Então, só seria um valor negativo quando eles são opostos. Certo? Então, basicamente, era só esse exemplo aí que eu queria falar para vocês. E aí, nos vemos no dia da prova para fazer essa atividade. No mais, procurem o outro vídeo, né? Que é as explicações feitas em sala, as anotações. Tem um livro também, o livro Texto da Disciplina, que é o livro do Física 1, né? Do Ramalho. E no mais, qualquer coisa pode perguntar no WhatsApp. E nos vemos na prova na próxima aula.